Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso estudo do livro O Grande Conflito. Nesse livro, nós vamos então poder conhecer um pouco mais da história dos grandes reformadores, os grandes protestantes, a história do povo de Deus e também esse conflito entre a verdade e o erro, o bem e o mal, que tanto assolam este planeta, mas um dia vai ter fim. Essas pessoas de quem nós estamos falando são aqueles que, na época em que viveram, defenderam as preciosas verdades contidas na Bíblia. Eles então estavam empenhados em fazer com que a vontade de Deus fosse soberana. E hoje, o capítulo 14 vai comentar um pouquinho sobre a, as condições desse trabalho de defender a palavra de Deus na Grã-Bretanha. Nós começamos então contando a história de Wycliffe, que era contemporâneo ali de Tyndale. Tyndale herdou então o mesmo espírito, a mesma vontade, a mesma determinação de Wycliffe. Wycliffe ele tinha o desejo de colocar a Bíblia na mão do povo. Ele empenhou esforços e traduziu a Bíblia, que outrora era em latim, ele traduziu para o grego, mas poucos exemplares porque era muito dispendioso. E Tyndale também absorveu não somente o conhecimento das pregações que o Wycliffe fazia, mas também essa vontade de colocar a mão na tradução da Bíblia e aí para a língua do povo. E ele pôde então traduzir para o inglês, mas com muita dificuldade, com muitos esforços e encontrando muita resistência e muita oposição. Wycliffe, então, melhor dizendo, Tyndale, ele teve que fugir para a Alemanha e ele foi para a cidade de Worms, onde Martinho Lutero ele desempenhou ali a sua defesa, né, a sua publicação ali em favor da palavra de Deus. E ele pôde, então, Tyndale, fazer a tradução da Bíblia para o inglês e cerca de 3.000 exemplares foram colocados na mão do povo. Mas não sem encontrar também oposição. Essa oposição, vocês podem perceber que o bispo de Durham, ele chegou a comprar vários exemplares para impedir que isso chegasse na mão do povo, para impedir o trabalho de Tyndale. E isso só fez com que aquele dinheiro que ele empregou na compra pudesse facilitar a impressão de mais Bíblias, ou seja, ao invés dele atrapalhar a obra de Deus, que estava sendo executada através das mãos de Tyndale, ele favoreceu o aumento da obra, o aumento da publicação. E quando Tyndale, então, foi arguido pelos seus opositores, quando ele foi preso pelos soldados, e lhe perguntaram como quem eram os seus principais apoiadores, ele disse assim: o bispo de Durham é um dos meus auxiliadores, porque ele comprou um lote inteiro de Bíblias. Olha só que situação que ficou para esse grande opositor, né? Mas ele acabou se tornando um mártir, ele foi morto, ele foi silenciado. Mas o sangue desse justo levantou outros que puderam colaborar e seguir com a sua obra. Desses nós citamos Lightman, Barnes e Fritz, Ridley e Cranmer. Esses foram grandes líderes da reforma inglesa e continuaram o trabalho de Wycliffe, o trabalho de Tyndale, né? Mostrando ali os erros que haviam na igreja romana, na Santa Sé. E outros homens também se tornaram grandes líderes, né? João Hus, Lutero, Zwinglio, né? Eles tiveram seus seguidores, tiveram grande autoridade nas localidades, na região em que eles trabalhavam, e a fé ela continuava prosperando, e com isso e os esforços, outras pessoas foram surgindo. Nós podemos perceber que na Inglaterra, embora houvesse grande oposição ao trabalho dos reformadores, maior oposição ainda era encontrada na Escócia, mas não foi de todo abandonada, porque homens também se levantaram ali,
Hamilton, Wishart eram homens que trabalhavam naquela localidade, humildes, piedosos, e também foram martirizados, foram conduzidos à fogueira. Mas a história desses homens e as suas pregações transformaram a vida de uma pessoa que era piedosa, procurava fazer a vontade de Deus também, ainda que na fé em que ele estava. Esse homem era John Knox. Ele começou a trabalhar também piedosamente com os seus esforços, com a fé que ele havia adquirido, e não ficou intimidado a testemunhar de maneira que ele pudesse fazer a sua voz ouvida e a religião cristã penetrou na Escócia e pôde fazer ali também uma transformação em todos aqueles que lá estavam. Outros homens também foram influenciados, né? E eu quero citar aqui o nome de John Bunyan. Ele respirava essa atmosfera celestial e conta que isso foi tão prazeroso para ele, tão transformador, ouvir da graça de Deus, que ele escreveu livros que transmitiam essa mensagem. Os livros até hoje causam transformação em todos aqueles que leem. Os livros são O Peregrino e A Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Esse homem pôde então também ver o fruto do seu trabalho transformando vidas. Mas não poderíamos deixar de comentar então e encerrar essa breve comunicação aqui sobre Whitefield e os irmãos Wesley, né, que muito cooperaram para a pregação do Evangelho. Carlos Wesley, ele adoeceu e ele esperava a morte em breve, e alguém então chegou para ele e disse assim, se você vier a morrer, o que será de sua vida? E ele disse, olha, eu estou crente que eu estou bem para com Deus, porque a minha vida toda foi de esforços em favor da palavra de Deus. E aquelas palavras então não deixaram aquele homem feliz. Mas é só isso que você tem, só os seus esforços? Isso fez com que Carlos então pensasse, mas o que mais há? Se eu só tenho só os meus esforços, então eu não tenho nada. Ele estava então aprendendo que a fé era necessária. Não somente as suas ações, mas a fé em Cristo Jesus é que devia fazer toda a diferença. Ele pôde então perceber que havia muito o que aprender. João e Carlos Wesley foram enviados uma missão nos Estados Unidos. Lá eles puderam cooperar, conheceram alguns morávios e foram com esses morávios vindo ali da Alemanha que eles aprenderam então o que era a fé, o que Deus esperava deles, o que a palavra de Deus tinha para ensiná-los realmente. E é interessante notar que com esse estudo que eles fizeram, eles então começaram a repassar esses estudos de uma maneira metódica e passaram a ser conhecidos como metodistas, né? E eles trabalharam junto com George Whitefield. Então, esses três homens então trabalharam muito para desenvolver, para pregar, ficaram conhecidos como os metodistas, e o Espírito Santo então agiu poderosamente neles de maneira a testemunhar de que aquela crença de que uma vez que uma pessoa conhecesse Jesus Cristo, não tinha que fazer mais nada, não tinha que obedecer à palavra de Deus, era um erro, era um engano. Então eles mostravam que a fé não retirava a obediência de cena. Note, a oposição que esses pregadores enfrentaram por parte da igreja instituída era misteriosa e cheia de provas, mas a verdade encontrava entrada onde as portas até então haviam permanecido fechadas. Alguns pastores despertaram de seu estupor moral e se tornaram pregadores zelosos em seus distritos. Olha que bênção! Pessoas então compreendendo a palavra, o que ela realmente queria dizer e colocando em prática. Eles então foram desenvolvendo o trabalho. Há muito o que falar e eu convido você a ler esse capítulo que em 15 minutinhos você lê ali e você vai entender tudo. E olha só, no encerramento desse capítulo diz o seguinte: enquanto pregavam o evangelho da graça de Deus,
Wesley, assim como seu mestre Jesus, tentava tornar grande e gloriosa sua lei. E ele viveu o suficiente para ver os magníficos resultados. Ao final dos mais de 50 anos que ele dedicou ao ministério, seus seguidores chegavam a mais de 500 mil de pessoas. No entanto, só saberemos quantos foram libertados da degradação do pecado a uma vida mais elevada e pura mediante seus esforços, quando toda a família de remidos forem reunidas na manhã gloriosa da ressurreição, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. E eu espero que naquele dia, e esse dia, seja ainda em nossa geração, e que eu e você possamos nos encontrar juntos, que esses que serão chamados do pó da terra para encontrar o nosso Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus e nos convidar para entrarmos pela cidade santa pelas portas. Que eu e você tenhamos esse privilégio de não muito em breve dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. O fim do conflito cessou. Que Deus te abençoe e te dê um dia feliz na graça do Senhor. Em nome dele nós pedimos e oramos a ele. Deus te abençoe, um forte abraço e não perca o próximo capítulo. Até mais.